Bem, turma, em geografia a gente tem bastante coisa ainda para estudar a respeito da região norte, né? São estudos extensos, bastante coisa, aspectos importantes. Então vamos lá, pegue aí o seu livro de geografia. Na aula anterior, gente, nós falamos sobre relevo e também sobre hidrografia da região norte. Então aqui temos a correção. A principal bacia hidrográfica da região norte é a bacia do Rio Amazonas, como se chama e onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo. Chama-se Ilha do Bananal e está localizada na bacia do Rio Tocantins. Na questão seguinte, você deveria citar as principais formas de relevo da região norte. Então, as principais são essas: planícies, planaltos e depressões. Apenas verdadeiras aqui, olha, na questão número 2, é na região norte que acontece o fenômeno conhecido como pororoca. A ilha de Marajó situa-se junto à foz do rio. E aqui do rio Amazonas. E aqui falsas, né? O rio Tocantins não é o principal rio da região norte, não. O principal a gente sabe que é o rio Amazonas. E aqui também, quando ocorre o encontro do rio Solimões com o rio Negro, essas águas não se misturam, né? O que nós vimos. Então, também falsa essa opção. Questão seguinte, uma resposta pessoal. Para você falar um pouco sobre o rio Amazonas, de acordo até com todas as coisas que foram sendo faladas sobre esse rio. E você poderia falar várias coisas, né? Sobre a extensão do rio, sobre ele e seus afluentes. Você poderia falar sobre ele formar, né, essa bacia chamada Bacia Amazônica, sobre a riqueza, né, de animais aquáticos, né, que ele comporta, sobre a vida, né, que esse rio leva à floresta. Então, resposta pessoal na questão número 3. Questão número 4, ao norte, Maciço das Guianas, ao sul, Planalto Central, ao oeste, Cordilheira dos Andes, ao leste, Oceano Atlântico. Esses são os limites do relevo da região norte. Então, aqui a gente falando, né, já de relevo. Você deveria apenas circular aqui, olha, o rio Amazonas e colocar nomes de alguns afluentes. Então, eu coloquei alguns, né? Se você colocou outros, não tem problema, não. Questão lá na página 41, estudo sobre o clima e também sobre a vegetação da região norte. Então, as questões 1, a primeira afirmativa era falsa. Na região norte, o clima é frio o ano todo? Não, né? Como vimos, o clima apresenta temperaturas elevadas o ano todo. A segunda afirmativa também verdadeira. A vegetação é composta de mangues, cerrados, floresta amazônica e campos. Então, correto. Verdadeira aí essa afirmativa. A afirmativa seguinte também, em alguns trechos da região norte, o clima é tropical. Né? Em alguns trechos, como nós vimos, né, essa região é extensa demais e em alguns trechos esse clima é, sim, tropical. A afirmativa seguinte, a vegetação predominante da região é a floresta amazônica, quer dizer, é aquela que tem mais, né, mais extensa, então também verdadeira. E aqui a última opção, falso, porque a friagem acontece durante todo o ano, como vimos, né, isso não é verdadeiro, então aí falso. Eu coloquei aqui sugestões, né, de respostas a respeito das matas que se encontram na floresta amazônica, no caso, a mata de várzea e a mata de igapó. Você poderia ter colocado outras características também importantes
né, desses tipos de mata. Aqui os tipos de vegetação que aparecem na região norte são cerrado, campos, mangue e floresta amazônica. E aí a gente vai lá para os conteúdos de hoje. Vamos conhecer também um pouco sobre a economia, variações linguísticas, turismo e manifestações culturais da região norte. A economia da região norte tem como base econômica o extrativismo animal, vegetal e mineral. Quando a gente fala extrativismo, a gente está falando de extração de produtos da natureza. Bom, o extrativismo animal, ele é representado pela caça e pesca, quer dizer, são os produtos, os elementos retirados da natureza, né, com mais frequência. E aí eles retiram muita caça e também muita pesca. Isso quer dizer, muitos animais, né, tanto terrestres como aquáticos. E com isso, o que acontece? O desaparecimento de muitos animais, né, por conta dessa caça e dessa pesca, às vezes não ser tão bem elaborada, não ter um critério, né, não ter uma fiscalização muito adequada. O extrativismo mineral, ele vem crescendo bastante e aí, ó, vemos aqui, olha, alguns elementos, né, abundantes, como diamantes, alumínio, estanho e ferro em algumas áreas, tá vendo? Ó, na Serra dos Carajás, o manganês, bauxita e níquel, na Serra do Navio, o petróleo, né, e também o gás natural no Amazonas. E aí esse extrativismo, ele vai cada vez mais conquistando uma importância na região norte. E esse é um tipo, né, de extrativismo que ele é gerado, caracterizado por se retirar do solo e também do subsolo os elementos que vão sendo explorados. Do solo no sentido, né, da terra, mas é a parte mais externa da terra. Por isso aqui, olha, a gente diz que é a exploração do subsolo. E o homem tem que ter muito cuidado, né, para que também não saia explorando de forma irregular. Em relação ao extrativismo vegetal, a madeira, ela é o principal produto extrativo. E como nós vemos, né, gente, precisamos estar muito atentos para esse tipo de exploração, porque grande parte, né, da floresta tem sido também devastada, né, por conta da forma em que o homem vai explorando, né? E acaba, por muitas vezes, destruindo grandes partes da floresta. E aí, destruindo árvores, retirando, cortando. Bem, em relação à agricultura, quando falamos agricultura, estamos dizendo cultivo, né? O cultivo da terra. Quais são os produtos que se cultiva? Então, em relação à agricultura, tem crescido muito as plantações de soja. Além da soja, outras culturas muito comuns são o arroz, o guaraná, a mandioca, o cacau, o cupuaçu, o coco e o maracujá. A pecuária também, né, começou a ser mais trabalhada, porque, na verdade, grande parte da região norte é a floresta amazônica. E então, por conta, né, dessa área, a criação de animais não é uma prática muito propícia, mas existe a criação bovina, né, criação de bois e também de equinos, caprinos. E quando dizemos equino, né, equinos são relativos a cavalo e caprinos relativos a cabra, bode.
A indústria é também bastante importante, né, para o setor da economia na região norte. E aí o setor industrial se localiza em grande parte na Zona Franca de Manaus. É onde existem, né, as indústrias. E essas indústrias, elas utilizam as matérias-primas dos extrativismos que nós vimos anteriormente, né, vegetal, animal e mineral. Outro aspecto importante são as variações linguísticas, né? Na região norte, como existe ainda bastante indígena, a gente tem uma mistura muito grande, uma influência muito grande dessa língua, dessa forma de falar. E além, né, da língua portuguesa, que é uma influência em todo o país. Juntando, né, com essa contribuição indígenas, portugueses, os imigrantes nordestinos, então na região norte, a gente tem uma riqueza muito grande de variações linguísticas, formas, né, diferenciadas de se falar a língua portuguesa. Aqui a gente tem algumas palavras interessantes, né? Carapanã, quer dizer aqui para nós, né, pernilongo, mosquito, né, muriçoca para algumas outras regiões. Taperobá é o que aqui a gente conhece como cajá, uma fruta, né? Curumim, aqui nós chamamos criança, então são influências que eles até hoje mantêm, né? São influências que ficaram vivas na forma de falar desse povo. O turismo também é bastante importante. E desde lá, a grande época, né, em que havia extração de borracha, a região norte começou a atrair muito turista. E por causa desse movimento de turistas, houve um grande desenvolvimento, né, inclusive na parte cultural da região norte. E aí foram surgindo, né, teatros, como o Teatro Amazonas, que fica em Manaus, o Teatro da Paz, que fica em Belém, além de danças, né, próprias da região, lendas, a gastronomia, o artesanato, folguedos também característicos da região, né, são todas formas de atrair o turismo. Além de grandes áreas naturais, né, como ilhas, cachoeiras, que atraem sempre o turismo. E como a gente sabe, o turismo sempre traz para a região, né, movimentação de dinheiro, de emprego, trabalho, então é sempre muito importante. Em relação às manifestações culturais, no folclore é possível encontrar muitas lendas indígenas, como a lenda da Iara, da Cobra Norato, da Sapucaia Roca, do Barba Ruiva, da Vitória Régia, do Curupira, também a lenda do Uirapuru, são chamadas manifestações culturais. O artesanato também, né, a presença indígena, do artesanato indígena também é muito forte na região norte, né, eles utilizam geralmente a cerâmica, a palha. Os pratos típicos também são muito importantes, né? E aí a culinária indígena, ela é muito presente. Aqui tem alguns nomes, né? O pato ao tucupi, a caldeirada de tucunaré, a maniçoba, o tacacá. Nomes muito estranhos a nós, né? Que fazem parte desse cardápio, né, tão variado e rico da região. E os folguedos, demonstrando algumas festas, algumas brincadeiras próprias da região. E algumas dessas festas acontecem nas tribos indígenas, né? Outros folguedos maiores são conhecidos em toda a região, como o Círio de Nazaré em Belém, o Festival Folclórico de Paratins no Amazonas. Então é muito rica, gente, essa região.
Na verdade, em todos esses aspectos, né, que nós conhecemos hoje. Então, é isso, a gente vai finalizando aqui nossa aula. Um grande beijo, faça todas as suas atividades com capricho.